É isso aí, mais um episódio de 80 a mais por Ivone Lopes. Satisfação imensa de estar aqui mais uma vez com ela. Ivone Lopes, como vai? Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo ótimo. O que é o tema que a gente vai escolher para hoje? O que você separou pra gente, Ivone? Eu separei um tema que eu gosto muito de falar, Daniel, que seria, né, que eu já gostaria de falar, é direitos e deveres. Direitos e deveres, esse tema promete, é um tema bastante enfático, né? Qual que é a máxima na sua ótica que rege esse tema, né? Tem um lema nessa história aí? O nosso direito termina quando começa o do outro. Opa, isso é uma regra de ouro, hein? O nosso direito termina quando começa o do outro. Então é importante as pessoas entenderem isso, né, Ivone? É importante. Muitas pessoas entendem, claro, né? Não estou falando que ninguém entende, não só eu, mas às vezes não pratica, né? A vida, o cotidiano, a vida, né? As dificuldades da vida, a vida em si, né? Se nós estamos aqui num aprendizado, nós temos que aprender realmente de que precisamos melhorar. Então, ela nos leva, às vezes, a esquecer de certas coisas que são relevantes para a nossa vida. Que é muito relevante a gente entender que os nossos direitos terminam quando começa o do outro. Eu vou até aqui, a partir daqui começa o seu. E aí vice-versa, quer dizer... Exatamente. Eu não posso invadir o seu espaço, você não pode invadir o do outro, e é um ciclo. Esse entendimento faz com que as coisas ficam melhores, até de a gente conviver com pessoas e tudo. Sim. Porque nós temos que aceitar as pessoas como elas são, como sempre digo, né? Já falamos sobre isso e é verdade, né? Verdade. Então, nós precisamos entender também o direito do outro. Pois é, agora tem um conceito que eu ouvi e que eu queria que a senhora falasse um pouco mais. A diferença entre liberdade e libertinagem não é a mesma coisa, né? Muito importante. Começa por aí. Pessoas confundem liberdade com libertinagem. É diferente, né? Porque liberdade é o que todos nós queremos e que nós devemos de ter na vida, né? É um valor positivo. Principalmente porque eu também tenho um slogan que vocês vão aprender agora. Não é aprender, vocês vão praticar, que eu tenho certeza. Que seria, nós temos que nos livrar dos tem que da vida. Como é que é? Dos tem que. Tem que? Tem que. Sabe como que é os tem que? Não. Porque eu tenho que fazer isso. Né? Entendi. Eu falo muito que a gente precisa se livrar dos tem que. Porque eu tenho que ser assim, né? Eu tenho... Às vezes a gente põe na cabeça que a gente precisa ser aquilo que a gente não é. E é a gente mesmo que põe perde a liberdade. Então, sensacional, observação pertinentíssima. E tem muita gente que confunde com libertinagem, né? Porque liberdade seria uma coisa boa, positivo. É fazer por merecer, ter liberdade. Agora, a libertinagem dá a impressão, se falar assim, eu sou livre, eu vivo como eu quero. Então, para pensar, não é assim. Libertinagem é o cara que não tá, que tá fazendo festa no meio da pandemia, né? Que tá fazendo barulho e não deixa o outro dormir. Libertinagem é o passar da conta, né? É não respeitar. É a mesma coisa que falar assim, você está invadindo o direito do outro. Perfeito. É a libertinagem, né? Porque, mas eu quero assim porque assim me sinto bem, porque eu posso, eu sou livre. Mas, gente... Alto lá. Direitos e deveres, né? Alto lá. Tem coisas, nós vivemos numa sociedade. E a sociedade nos dá condições para que todos vivemos numa sociedade que é bom para todos. Sabe no que eu me pego? Eu me pego muitas vezes na seguinte questão, né? Fazer sucesso. Todo mundo está querendo fazer sucesso. Fazer sucesso tem regra? Ou fazer sucesso é a gente, de repente,
ir fazendo e passando por cima dos outros. Como é que a senhora enxerga isso que eu acho que é tão contemporâneo? Não tem, não é por aí, né? Quando a gente, para podermos fazer sucesso, que as coisas deem certo, que as coisas realmente... A gente precisa, primeiramente, fazer por merecer. Meritocracia. Então, nesse sentido que devemos levar as nossas vidas, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, né? Nesse sentido de ser liberdade, mas não libertinagem, não passar por cima de ninguém, certo? O sucesso ele é verdadeiro quando ele é merecido também, certo? E também, a gente também precisa aprender na vida, né? De que se não tivermos sucesso em determinado momento, é porque ele talvez não seria o ideal para a nossa vida. Claro. Porque você aprende muito com as coisas que você não consegue. Não se ganha todas. Algumas a gente perde. Não se ganha todas, né? Realmente. E é doído, então, né? Também é preciso saber perder. Né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. A senhora vem de uma organização de mais de 50 anos que a senhora construiu com seu marido. Hoje os seus sucessores dão sequência. Uma organização bonita que é uma das mais significativas dentro do segmento que atua, plásticos laminados, etc. Ética. A gente está falando de não passar por cima dos outros. Ética foi e continua sendo uma palavra-chave no nosso... Palavra-chave. Inclusive está no meu livro. Nós devemos tomar muito cuidado, né? Principalmente quando temos cargos de liderança e principalmente na nossa família, né? A gente precisa ser muito autêntico. Com os filhos, você tem que ensiná-los, certo? O caminho do bem, as coisas que são certas, né? Perfeito. E numa empresa existe uma equipe que você também precisa ensiná-los a formarmos uma equipe. Perfeito. Né? E todos com o mesmo objetivo. Então, se o nosso objetivo é ajudarmos uns aos outros, né? Se o nosso objetivo é que todos cresçam, se nosso objetivo é amor, certo? Para com o próximo, o nosso objetivo, seja, né? Entender o outro, todas as coisas que eu venho falando. Então, o nosso objetivo também é tirar de dentro de cada um, sabe, o que de melhor eles têm. Entendi. E a gente faz isso muito com crítica construtiva. Mas peraí, a senhora falou em autenticidade e crítica construtiva. A gente não tem, eu falo por mim, a gente às vezes tem dificuldade de falar para uma pessoa uma palavra mais verdadeira, mais dura. Às vezes a gente fica contemporizando, tentando falar o que a pessoa... gostaria de ouvir. Está errado isso, dona Ivone? Está errado, está errado. Eu vou falar para vocês, porque a gente precisa também ser autêntico com todas as pessoas, em todas as oportunidades, né? Porque precisamos também, para tirar o melhor de dentro de cada um, nós também precisamos entender de que ele precisa ouvir algumas coisas para que ele seja uma pessoa melhor. Que às vezes são duras de ouvir. Certo. E as pessoas gostam de você, assim, quando vocês falam o que elas querem ouvir. Entendi. Né? Mas, se a gente tem autenticidade, a gente vai saber que aquilo não é bom, não vai fazer bem para a pessoa. Amigo verdadeiro fala a verdade. Um amigo verdadeiro fala a verdade. Na empresa a gente costuma dizer assim, o feedback, né? Sim. A gente aprende em trabalho de equipe que um tem que passar para o outro, né? O que o outro construtivo, sempre de uma maneira construtiva, né? Passar para o outro o feedback, né? Um alerta de que ele pode melhorar. Mas falando a verdade, quer dizer, apontando, se teve alguma falha, tem que dizer, tem que falar, olha, colega, aqui temos que melhorar, enfim. Não pode ficar só passando a mão na cabeça, né? Isso acontece também com a educação dos nossos filhos,
com todas as pessoas que nos rodeiam, né? Autenticidade, nós temos autênticos, vamos ter que ser sempre na nossa vida. Sim. Porque, senão, se a gente não for autêntico com as pessoas, nós estamos impedindo que as pessoas cresçam. E impedindo que elas evoluam também, não Exatamente, é verdade? Né? Se elas vão ouvir só coisa boa, né? Então, é assim, é uma coisa que devemos, isso a gente pratica, né? Com direitos e deveres, principalmente, e a gente pratica com autenticidade também, que pode fazer bem para as pessoas e normalmente faz. A senhora falou do livro, gente, tem um livro saindo do forno. Eu não canso de dizer, eu estou aguardando bastante esse livro para ser um bálsamo, né? Para passar para a gente dicas, sugestões de uma trajetória de vida que a Ivone conduz tão bem. O livro está no forno e ele fala um pouquinho de direitos, de deveres, de ética. Queria que a senhora pincelasse um pouquinho para a gente. Fala das coisas que eu realmente aprendi na vida, né? Eu aprendi que com essas coisas, com esse aprendizado, eu me tornei uma pessoa de bem, uma pessoa tranquila, uma pessoa de bem com a vida. É muito importante, sabe? É muito importante aceitar a vida como ela é. Aceitar a vida como ela é. Outro grande ensinamento para estar de bem com a vida. 80+ é estar de bem com a vida, né? São dicas, são práticas para uma vida melhor envolvendo direitos e deveres. Tanto no ambiente familiar quanto no ambiente empresarial. A importância de olhar para frente e superar os desafios para ser uma pessoa melhor, né, dona Ivone? Isso mesmo. São essas coisas, né, que fazem da gente pessoas melhores, né? Esses entendimentos, que é tão fácil, é muito fácil, né? A gente querer, por exemplo, fazer a diferença também. Eu falo muito de que nós temos medo de mudanças, sabe? E a gente, às vezes, esquece que nós temos direitos de mudar. Pois é, a gente está falando de deveres e liberdade, mas a gente também tem direitos. E mudar é um direito do ser humano. Mudar de opinião, mudar de vida, mudar de casa, mudar de emprego, mudar de rota. Mudanças, né? Mudanças, elas fazem parte da nossa vida. Mas o que precisa para isso? Que é um outro tema que eu vou abordar, contando algumas histórias, mas numa próxima oportunidade. Eu não sei, o que precisa? É coragem. Coragem. Coragem de mudar. A senhora teve coragem de mudar muitas vezes na vida? Muitas vezes. Eu sempre tive muita coragem, acreditei muito nas mudanças, porque mudança realmente é uma coisa assim, Daniel. Você muda, mas você já muda sabendo o que você vai enfrentar. Entendi. E você se coloca dentro do que dá certo e do que não dá certo. Sim, sim. Então, fazendo isso, você já sabe o que você pode encontrar de coisa que não dá certo, que não pode dar certo, se não sair tudo como deve sair. Você vai encontrar coisas, né? Então, é nesse momento que nós precisamos entender que nós podemos mudar de novo. Não precisa ser uma vez só. Mudou, deu errado, muda. Não para por aí, muda de novo. Segue na mudança. E o que eu mais encontrei na vida, assim, com as pessoas que eu convivi, de qualquer idade, viu? De qualquer idade. Isso é praticado em todas as idades, né? Foi medo de mudança. Porque a pessoa tem que. Ela fica no tenho que ser assim, tenho que continuar aqui, às vezes não muda. Por isso também que a gente tem que falar assim, eu preciso me livrar dos tem que. Não, eu não vou mudar porque eu tenho que seguir igual. É a mesma coisa que uma empresa.
Você fala assim, olha como é a nossa vida também. Numa empresa você fala assim, está dando certo, eu não vou mudar. Time que está ganhando não se mexe. Time que está ganhando, para que eu vou mexer? Né? Mas o mundo hoje é veloz. É dinâmico. Né? Então, se você não mudar, né, você vai ficar para trás. Com certeza. Deixa eu lhe pegar uma questão. As empresas que não... Desculpe, Daniel. Imagina. Pode As empresas que sucumbiram foi essas que acharem de que estava no caminho certo e nunca mudou. Mas aí eu lhe pergunto. Mundo dinâmico, muita coisa acontecendo, direitos e deveres. O brasileiro ele tem um certo perfil de querer ganhar todas, de querer... Como é que a senhora enxerga isso? É um mal. Eu enxergo isso como um dos maiores coisas de que se a gente para analisar, a gente vai ver como nós somos. Eu não estou falando que eu não sou assim, eu também sou assim, né? Todos nós um pouco. Quem não gosta de levar vantagem nas coisas? Levar vantagem, isso. Né? Na nossa língua popular, né? Sim, é isso que eu queria falar. Popularmente, o que a gente fala assim? Ah, mas eu estou além, eu já fui mais para frente, eu levo vantagem, né? Então, essa, sabe, de sempre achar que tem que levar vantagem. Isso não tem que levar vantagem para os outros verem. Tinha até uma propaganda, não tinha uma propaganda há um tempo atrás? Mas é difícil de alguém lembrar dessa propaganda que eu vou falar. Fala, mas o pessoal procura no YouTube, eles acham. Como é que é a propaganda? Como é que era? É uma propaganda que havia, isso acho que nos anos 60. 60, 70, por aí. Por aí, 60, 70, né? Que era a Lei de Gerson. Alguém vai lembrar, né? Sim. Era propaganda de uma marca de cigarro. Né? Sim. Era, acho que Vila Rica ou Hollywood, não sei. Era Vila Rica. A propaganda desse cigarro em que ele falava assim, eu sou diferente porque eu gosto de levar vantagem. Então, se tornou popular a gente falar, você usa a Lei de Gerson, você quer levar vantagem? Isso é bem brasileiro, né? A Lei de Gerson é bem brasileira. Bem típico. Coitado do jogador, falou na propaganda isso aí, carregou esse peso nas costas, né? Carrega até hoje, né? Mas tirando tudo isso, né? Essas comparações, tudo, direitos e deveres não é qualidade. Direitos e deveres é obrigação. Olha só que ponto bacana para você meditar. Não é opção, né? Não é opção. É obrigação, direitos e deveres, né? De a gente ter espaço para todos, cada um no seu momento, porque se você perceber também, a gente se coloca naquilo que a gente pensa. Você se coloca, você mesmo que se coloca no lugar, entendeu? Sim. No lugar, se é bom ou não. Sim. Você mesmo tem que ter essa consciência. Perfeito. Respeito, então, é a palavra-chave, né? Respeito, hoje em dia se fala muito em respeito às mulheres, respeito às diferentes etnias, às diferentes orientações. Eu acho que respeito é a palavra-chave quando a gente fala de direitos e deveres, né? Exato. Mas voltando ao livro... Perfeito, eu gosto do livro. Vamos falar do livro. Todas essas conversas, todos esses, né? Tem no meu livro... né? Que coloquei ali muito mais coisas, né? De práticas, de momentos. Não estou fazendo uma biografia, né? Estou fazendo uma trajetória, né? Como que nessa trajetória eu consigo estar assim? 8 décadas. Entendeu? 8 décadas e começando um novo ciclo como esse que a gente está fazendo aqui. Porque estamos também em um momento difícil, sem volto dúvida a falar, né? Esse é o momento mesmo que devemos realmente repensar as nossas vidas. Não é por acaso que hoje temos um vírus
que ainda ninguém sabe, né? Nenhuma potência mundial, o mais potente, não sabe como lidar com isso. Não dominou ainda totalmente. Não dominou. Vamos deixar isso para outra questão. A gente não vai poder entender isso, né? Sim. Está provando que somos todos iguais, né? Sim. Que não existe distinção de classe, não existe nada, né? Atingiu ricos, pobres, brancos, negros, orientados, todo mundo. Exatamente. E que nós devemos, nesse momento, devemos fazer a nossa reflexão para um mundo melhor. E eu sempre falo, viu, Daniel, agradeço essa oportunidade maravilhosa que Deus está me dando, né? Sim. Eu estou podendo fazer, sabe? Porque para isso a gente precisa, tudo isso que eu falo, autenticidade, coragem, usar os direitos e os deveres, tudo. Menos usar o nosso ego para isso. Vaidade. Isso sabe? Não cabe, isso não cabe. Dinheiro, né? Já está provado que o dinheiro não traz felicidade. Não. Ele ajuda. Sim. Mas não traz felicidade. Ele ajuda nas dificuldades da vida, mas não é garantia de felicidade ter dinheiro. Não é garantia de felicidade. Quantas pessoas ricas muito deprimidas. Isso a vida me provou. Porque eu aprendi também que os aprendizados, eles estão mais, né? Todos nós passamos por aprendizado. Mas existe, né, essa crença, né, de que o dinheiro traz felicidades, traz conforto, essas coisas. E a vida nos prova que não é por aí. Não é automático. Que não é por aí mesmo, sabe? Que é claro, e a vida nos dá todo o direito de conquistarmos. Essa é uma palavra maravilhosa. Vamos às conquistas. Vamos realmente acreditar e agir. Vamos agir. Não vamos esperar sentado que tudo aconteça. Vamos em busca. Vamos fazer por merecer. Que bacana. Muito legal. Muito bacana a gente estar falando sobre isso. Uma vez me falaram uma coisa, dona Ivone, que eu acho que a senhora concorda. Ninguém é tão rico que não tenha nada a aprender, nada a ser acrescentado, e ninguém é tão pobre que não tenha nada a ensinar, né? Eu posso deixar a minha vivência aqui, falar da minha vivência, né? A que eu sinto hoje, realmente, né? Que a vida, a gente aprende inteira, a vida inteira. Quantas coisas eu não venho aprendendo a cada dia. Que bacana. Ó, 80 a mais é o nosso slogan aqui, o nosso prefácio, 80 a mais por Ivone Lopes. E nesses 80 anos a senhora aprende todos os dias. É isso, dona Ivone? Aprendo todos os dias. Maravilha. Minha amiga Ivone Lopes, 80 a mais por Ivone Lopes. Que prazer tê-la aqui, que prazer poder estar interagindo e estar ajudando a fazer o papel de quem está em casa e não pode estar aqui fazendo as perguntas, querendo saber mais, bebendo dessa sua experiência, dessa sua trajetória e aprendendo para que isso possa ajudar na minha vida e na vida de cada um. Muito obrigado, viu? Muito obrigada a todos. É isso aí, gente. Você está acompanhando, então, uma série de capítulos, uma série de episódios do 80 a mais. Se você já estiver curioso com o livro como eu, nos comentários, já deixa aí, se você está assistindo pelas redes sociais, olha, eu queria um livro, viu? A nossa equipe vai entrar em contato com você, vai pegar teus dados aí, para que você tenha a oportunidade de adquirir o livro dela logo que sair do forno, né? O primeiro autografado eu já pedi, já tô até, os filhos da dona Ivone já devem estar até bravos comigo, porque eu falei, o primeiro tem que ser meu. Ela falou, não, eu não posso prometer isso. Obrigado, viu, dona Ivone? Obrigada a todos. 80 a mais por Ivone Lopes.